Agora viemos para a sala, a doutora Silvia está aqui com a gente. A Eunice, que é paciente da doutora Silvia também, para contar um pouquinho da experiência. A última vez que a gente esteve, que você esteve aqui, a gente estava falamos mesmo dos problemas que muitas pessoas têm de fundo emocional, que acabam, o nosso corpo acaba mostrando isso através da pele, né? Ou agora que a gente vai falar até hoje de dores musculares. Isso é muito comum, não é, doutora? Muito comum, sim. As emoções influenciam demais no físico, né? Então, o emocional impacta a nível cerebral e desencadeia sintomas físicos, não só dores musculares, como na pele, como o mau funcionamento dos órgãos. Tudo isso pode ter um fundo emocional por trás. As pessoas acabam sabendo disso. Tem muita gente que às vezes até torce o nariz ou fala, eu não sei se eu acredito, mas a gente sabe que muitas vezes algumas doenças, dizem até que o câncer, ele é uma doença que tem a doença da tristeza, não é? Sim, então às vezes quando você já passou por uma decepção muito grande, a gente sabe que quando a nossa imunidade está baixa, ou você passa por estresse, acaba estourando herpes na boca, ou não é? As doenças autoimunes, elas estão muito relacionadas à autoculpa. Pessoas que se culpam demais podem desencadear doenças autoimunes, né? Tudo tá ligado, né? Antigamente se via, né, na medicina cartesiana, o ombro, o estômago, o joelho, enfim. Mas não, é um todo, né? Nós somos um todo, tá tudo ligado. Embriologicamente está tudo ligado. Tudo. Começa a partir de uma célula, as diferenciações e formação dos tecidos embrionários, onde está tudo ligado. E hoje em dia, essas técnicas, né, que abordam mais esse lado emocional, né, ajudam, complementam na medicina convencional. A gente trouxe uma paciente aqui da doutora, até que a gente tinha mostrado, né, as manchas que ela teve, né, umas feridas na pele por conta de um problema emocional. E com esse tratamento, esses desbloqueios de alguns sentimentos que ela tinha guardado, não foi no passado, ela contou aqui pra gente. A gente mostrou o depois, foi isso que muita gente ficou, né, surpreso em saber como é que o nosso organismo funciona mesmo. E hoje a gente vai falar também de uma outra, não é a mesma técnica, como que é, doutora? Então, a leitura biológica é uma técnica desenvolvida pelo Emmanuel Corbel, né, um belga, que foi meu professor muito querido, e a base é a embriologia também, os folhetos embrionários e também muito do comportamento animal. Porque filogeneticamente nós temos no programa da nossa memória celular o instinto animal. Sob pressão, o homem ou o animal tem a mesma reação, ataca, foge ou paralisa. É igual. Então nós temos nesse programa, então as situações conflitantes do dia a dia, né, onde atinge o nosso território, podem desencadear sintomas físicos. Por isso que tem muitas pessoas que têm o mesmo problema e têm o mesmo sentimento e o mesmo tipo de problema. É como se fosse um padrão, não é? Então, assim, problemas... Você acaba travando a coluna, não é isso? Sim, então, hoje, né, como a gente está falando dessa parte musculoesquelética, por trás sempre tem um conflito de impotência e desvalorização. Então, os músculos, tendões, ligamentos e articulações no nosso corpo, eles são feitos para que tenha uma ação. Movimento. Para ter movimento. A partir do momento que eu me sinto impotente em querer algo e não posso, é como se ficasse ligada uma chavinha, contraturando, tensionando, porque eu quero, mas não posso. Mas não consigo. Ou se eu tenho algo e quero me livrar e também não posso, eu entro nessa impotência, me sinto desvalorizada porque eu não posso e não consigo me livrar daquilo. Aqui é um exemplo membro superior, mas membro inferior é o ir. Eu quero ir, mas não me deixam. Querem que eu vá, mas eu não quero ir. Tenho que tomar direções na minha vida. E fico nessa indecisão, nessa impotência, nessa desvalorização. A gente continua agindo, tendo movimento, mas você sente dores naquele lugar. Bloqueia. São as áreas que vão fragilizando. Então, mas isso aí, então, tudo está ligado com a forma de pensar? Sim, com a forma de pensar e com a forma com que aquela informação entrou
no seu cérebro e ativou algum arquivo. Porque assim, nós três aqui podemos passar pela mesma situação. Cada uma reage de um jeito, de acordo com o que eu tenho no programa. Você tem um programa, a Eunice tem outro, eu tenho outro. Então, a mesma situação, para nós três, o cérebro decodifica de forma diferente, entendeu? E aí, com a microfisioterapia, com a leitura biológica, a gente vai acessar esses arquivos para reprogramar. Ou seja, é como se a gente fosse mostrar ao cérebro uma nova chance dele se ajustar diante de uma situação que na época ele não soube. Então ele observa aquela situação de uma forma diferente. Exatamente. E aí o hoje fica potencializado, entendeu? Porque é uma nova experiência que ocupa aquele lugar. Exatamente. É uma nova arquivo que você colocou no lugar daquele velho. Exatamente. Eu reprogramo aquele arquivo. Na verdade, eu esvazio aquele arquivo para que o hoje fique do tamanho que ele é. Porque quando eu estou com os meus, por exemplo, o meu arquivo de impotência e desvalorização lotado. Uma situação que eu vivo hoje, que poderia ser desse tamanho, é a gota eu d'água. enxergo, exatamente, aí aquilo, e aí vai e começo a ter sintomas. Então, a partir do momento que a gente reprograma, eu vou achando nos mapas, né, da leitura biológica, e vou falando para a pessoa as datas as quais houveram impactos onde ela não soube lidar, e aí ela vai ressignificando o conflito, eu dou alguns comandos verbais. E é incrível como a gente vai lembrando, não é? A Eunice está aqui, ela pode contar um pouquinho. Você tinha essa situação, era uma dor no ombro, era isso, Eunice? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu tinha uma dor no ombro e eu procurei um médico porque às vezes eu não conseguia nem levantar o braço. E ele falou que eu estava com bursite e me deu vários remédios, tomei anti-inflamatório e fiquei um pouco refém do remédio. Só que as dores voltavam com muita frequência. Então eu procurei a doutora Silvia, falei, vou tentar, porque eu não sei o que está acontecendo. A gente ouve falar, vamos dar mais uma chance, né? Assim, não sei o que é isso. Porque e eu procurei a doutora Silvia. E lá, quando ela me atendeu, a gente chegou numa data, né? E aonde eu vi que um fato que aconteceu num antigo emprego há uns anos atrás era o que estava ocasionando essa dor no meu ombro. E a partir do momento que eu descobri que era isso que estava me causando, e eu não tinha consciência, né? E você usava fazer aquele movimento também? Você precisava para aquele emprego? Era precisava. Isso? E daí a Silvia me passou uns comandos verbais e eu meio que apaguei aquilo. Aquilo não teve mais importância para mim. E as dores acabaram. Pois é, eu lembro que a gente estava conversando para entender um pouquinho até de grupo de amigos do mesmo emprego, tudo aquilo, quando elas falavam alguma coisa, você vivia aquilo, isso, não é isso? Grupos de conversa no telefone, não era isso que você falou? Era esse o movimento que você fazia? E daí eu descobri que, na verdade, não era uma bursite que eu tinha, era um problema emocional. E quando a gente descobriu, acabaram as dores. Então, isso que é interessante. Para a gente saber, tem uma imagem que para o pessoal entender um pouquinho em casa, né, Silvia? Então, desde que a gente está ali na barriguinha da mãe, na formação do nosso corpo, algumas memórias vão ficando. Sim, aí essa representação é a representação da formação dos folhetos embrionários, né? Então, lá o primeiro é o ectoderma. É um folheto, é um grupo de células que vai formar a nossa pele, toda a nossa pele, o nosso sistema nervoso e algumas regiões de alguns órgãos do nosso corpo. A segunda, a figura, é o mesoderma, que é o que a gente vai falar hoje, que vai formar toda a parte músculo-esquelética. E o terceiro é o endoderma, que vai formar toda a parte dos nossos órgãos, né? Entendi. Essa parte do mesoderma, que é um grupo de células que vai formar a parte musculoesquelética, que tem a relação no psique com o sentimento de impotência e desvalorização. Entendi. Certo? E aí existem várias dores que a pessoa pode ter a vida inteira e que foi alguma coisa que foi de um arquivo no momento que estava nessa formação?
também? Não, é assim, aí é a formação de como forma os folhetos embrionários. Daí na próxima... Tem mais uma imagem para a gente mostrar? Na próxima imagem... Essas aí são os lugares no cérebro. Exatamente, onde guardam as informações no nosso cérebro, né? E na próxima imagem... Acho que tem uma do corpo, né? Aquela essa dos aí. músculos. Então, o cérebro, certo? Ele é um mediador entre a parte emocional e o órgão e corpo, em todos os sentidos, não só os órgãos, né? Mas toda a parte, todo o nosso corpo. Então, as informações chegam, dependendo de como impactam, certo? Fragilizam e desencadeiam sintomas físicos. Com a leitura biológica, né, além da microfisioterapia que eu trabalho com micropalpações... É muito interessante a gente falar, ela vai encostando no corpo da gente e ela sente um ponto que tem algum bloqueio, não é? Pra gente, a gente mostrou aqui a outra vez, hoje a gente não vai fazer, mas isso é a microfisioterapia. Isso é a micro. E juntamente com a microfisioterapia, a leitura biológica é um complemento. Então, no qual ela a gente tem um mapa usa aqui, né? Os mapas, né? Então, aqui é um mapa da parte musculoesquelética. Então, cada pedacinho, cada região aqui do nosso cérebro, né? Aqui na substância branca do cérebro, cada região comanda uma parte, tá vendo? A cabeça, a cervical, os membros superiores, toda a coluna, a parte dos membros inferiores. E o conflito inicial é sempre uma sensação de impotência, desvalorização, carência, né? Que fragiliza. E aí eu aplico a técnica me conectando com a pessoa e passando a mão, né? Como eu fiz com você. Gente. Eu falo que a gente vai para conhecer sempre, quando a gente vai trazer alguma coisa para vocês, a gente quer conhecer de verdade. E eu estava com uma dor no meu quadril, até o pessoal aqui eu falava, gente, que dor que eu tô no meu quadril, era incrível. E a doutora foi passando, sem eu falar nada para ela. Lá, então é assim, assim, assim que funciona. Mas você tá com alguma coisa no seu quadril, deu? Tô. Aí ela mexeu, falou datas, aí eu fui falando de coisas que aconteceram. Realmente, a gente não sabe, sumiram, né? Ela sabe como é que funciona, mas... Então, ela desbloqueou algum... Na verdade, eu ressignifiquei. É como se a gente apresentasse ao cérebro uma nova chance dele se ajustar diante de uma situação que na época ele não soube, né? E aí, no caso, no quadril, era... o movimento de eu querer fazer algo e eu não poder. Todas as mudanças, o ir ou não ir, né? E aí as datas, todas as datas que eu te falei... Foram exatamente ligadas no mesmo com arquivo. Mudanças, né? Exatamente. Então, grandes mudanças que aconteceram na minha vida foram exatamente nas datas que ela foi falando e a gente nem tem ideia, né? Então, aquela coisa de pai e mãe saíram, foram mudar de cidade, aquele sentimento de perda, né? De ter que ficar... Então, foram coisas e é muito interessante. Então, acho que como a gente sempre fala aqui, doutora, e que você também falou, são... coisas complementares, né? E dá pra gente entender, igual quando ela mostra esse mapa, eu acho que para quem já ouviu falar, né, ver aí tanto a acupuntura, como todas essas técnicas milenares, elas são alguns lugares do corpo que estão ligados com alguns membros, né? Ou até órgãos do organismo. E é muito interessante. E aí, então, isso daí reflete... Esse mapa seria para a parte musculoesquelética. Aí tem outros mapas, os quais estão relacionados aos órgãos, né? Intestino, estômago. Então, uma pessoa que tem uma prisão de ventre muito forte, pode ser algum outro tipo de problema. O estômago, por exemplo, é um conflito de situações indigestas, se sentir invadido no seu território, contrariedades indigestas, no qual a pessoa fica remoendo. Só que, conscientemente, ela não consegue associar. E a partir do momento que ela tem a consciência que muda a percepção daquela situação,
o órgão funciona. Então, esse impacto aqui é uma parte do cérebro, né? É uma parte do cérebro que comanda, por exemplo, o estômago. E é incrível como o nosso cérebro, ele tem tanta essa importância dessa função, né? De comandar até o quanto ele guarda sem a gente saber, né? Com Essas certeza. memórias. 95% está no nosso inconsciente, entendeu? São vivências que vão ficando lá no inconsciente, né? Vida fetal, todas as memórias que vêm da hereditariedade também. Então, aquela família que todo mundo, por exemplo, tem problema digestivo. Você pode saber que são conflitos que já vêm lá de hereditariedade com relação a se sentir invadido no território, a disputa de fronteira. A pessoa já traz com ela e acaba passando já vem a fragilidade. Vem a fragilidade, aí dependendo do meio em que ela vive, ela entra no padrão. Então, as células começam a funcionar de acordo com a família. Então, entram todos no mesmo padrão, né? Não tem famílias que são todas depressivas, depois tem outra família que é todo mundo estourado. Porque as nossas células, elas se adaptam ao ambiente. Então, um ambiente nocivo vai gerar sintomas, vai gerar doenças e sintomas. E é um tratamento, então, que a pessoa, só para a gente saber, quem estiver assistindo, ela passa por toda essa entrevista, né? Esse processo, uma vez, e tem muita gente que já, numa primeira vez, já resolve. Já resolve, muita gente resolve. Outras pessoas voltam, porque, na verdade, a gente vai fazer uma anamnese e, nessa anamnese, as pessoas falam as queixas e, com a microfísio, eu vou procurando no corpo as informações, complemento com a leitura biológica, a qual eu vou, com a minha mão, passando o meu dedo no mapa e a outra mão na pessoa, e eu consigo achar onde está a informação, eu falo as datas também, dou comandos verbais para ressignificar e aí muda. Aí, né? A gente muda, que muda. É muito interessante. E as pessoas que quiserem procurar, até saber mais, existem muitas pessoas que trabalham com a microfisioterapia, não é, doutor? No doutor? Brasil já tem bastante gente que trabalha com essa técnica. Eu trabalho com isso já há 10 anos, né? No início eram poucas pessoas, né? Mesmo porque é uma técnica a qual não é fácil. É um curso difícil, né? Tem que ter muito empenho, muito estudo, muito empenho para conseguir aplicar, né? A pessoa um fisioterapeuta que tem fisioterapeutas, Então médicos. é importante a gente saber e falar para as pessoas em casa, quando vocês forem procurar alguém, né? Procure referências mesmo de pessoas que tenham esse estudo e que sejam também formados fisioterapeutas. Isso, daí quem quiser curtir minha página no Face, doutora Silvia Pauleto. Tá passando para vocês o site dela também, tem todas as informações, telefone, entre em contato para saber mais com eles.